Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais profunda do capítulo 15 da Epístola aos Romanos. Parece que o ponto central aqui é essa questão da responsabilidade, né? Uns com os outros, dentro da comunidade e também a missão maior, que une todo mundo. Vamos lá. Logo no começo, a instrução é bem clara, né? Os que se sentem mais fortes, digamos assim, na fé, eles têm que apoiar os que se veem como fracos. E não é para buscar o próprio agrado, mas sim o bem do próximo, para edificar todo mundo. E o exemplo máximo é Cristo, né? Que não buscou agradar a si mesmo. Exato. E é interessante como ele conecta isso, imediatamente com o propósito das Escrituras. Ele diz que elas servem para nos ensinar, para dar perseverança, encorajamento e, no fim, esperança. É um chamado bem forte para a unidade, sabe? Para seguir o exemplo de Cristo e glorificar a Deus juntos de forma unânime. E tem aquela frase-chave: acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu. Isso é fundamental, porque essa frase meio que prepara o terreno para o próximo ponto, que é a inclusão dos gentios na comunidade. Faz todo sentido. O texto mostra que Cristo veio como servo dos judeus, para confirmar as promessas feitas a eles. Mas, ao mesmo tempo, ele veio para que os não-judeus, os gentios, também pudessem glorificar a Deus pela misericórdia dele. E ele cita várias passagens do Antigo Testamento para provar que isso já estava previsto, né? É um argumento pela universalidade da mensagem, claramente. Precisamente. Mostra que o plano de Deus sempre foi mais amplo, sabe? Não era restrito. E essa parte termina com uma oração muito bonita, pedindo que Deus enche a todos de alegria, paz na fé, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Uma esperança que claramente ia além das divisões culturais ou étnicas da época. Aí, a partir do versículo 14, o tom da conversa parece mudar um pouquinho, né? O autor Paulo, ele expressa confiança na maturidade daquela comunidade de Roma. Ele acredita que eles já são capazes de instruir uns aos outros. Mas mesmo assim, ele justifica ter escrito de forma um pouco ousada sobre alguns pontos. Ele fala da graça que recebeu para ser ministro de Cristo para os gentios. Sim, e é fascinante como ele descreve esse ministério dele. Ele fala de um serviço sacerdotal, cuja função é apresentar os gentios como uma oferta aceitável a Deus. Ele faz questão de dizer que a glória não é dele, mas do que Cristo realizou através dele. Isso por meio de palavras, obras, poder de sinais, milagres e a força do Espírito Santo para levar os gentios à obediência da fé. Nossa, bem forte. E ele menciona o alcance geográfico da pregação dele, né? De Jerusalém até o Ilírico, que é uma região ali nos Balcãs, e fala da ambição dele, pregar onde Cristo ainda não fosse conhecido, para não construir em cima do trabalho de outro. E isso explica, segundo ele, porque ele foi impedido de visitá-los em Roma antes, tinha essa missão prioritária. Exatamente. E aí ele revela os planos futuros. Agora que ele sente que cumpriu essa etapa nessas regiões, ele quer ir para a Espanha. E a ideia é passar por Roma no caminho. Ele espera ter o apoio da comunidade romana para essa viagem, depois de passar um tempo com eles, claro. Mas tem um detalhe importante antes da Espanha, né? Uma viagem para Jerusalém. Ele está levando uma ajuda financeira, uma contribuição das igrejas da Macedônia e da Acaia para os cristãos mais pobres lá na Judéia. E é interessante como ele destaca a mutualidade nisso. Ele diz: Se os gentios compartilharam das bênçãos espirituais que vieram dos judeus, então é justo que eles sirvam aos judeus com bens materiais. É uma via de mão dupla, né? Uma troca. Só que aí vem um momento que eu acho muito humano. Ele pede orações. E não é um pedido qualquer, ele pede orações fervorosas. Pede para ser liberto dos descrentes na Judéia, que era uma ameaça real. Pede para que o serviço dele, essa ajuda financeira, seja bem aceita pelos cristãos de lá. E para que, se for da vontade de Deus, ele consiga chegar a Roma com alegria. É impressionante essa parte. Mostra uma vulnerabilidade, sabe? Alguém com uma convicção tão forte, planos tão definidos, pedindo explicitamente o apoio em oração da comunidade. Revela uma dependência enorme, né? Da comunidade e, claro, de Deus. Sim, essa tensão entre a ousadia da missão e a necessidade de apoio, de proteção divina, é muito marcante aqui. Fica bem palpável. O capítulo termina com uma bênção, desejando a paz de Deus. Mas toda essa trama que a gente conversou, a responsabilidade dentro da comunidade, a questão judeu-gentil, o apoio material e espiritual, a ambição missionária e essa dependência toda, isso deixa a gente pensando, né?
Pois é, e o que a gente pode tirar disso tudo? Talvez a reflexão seja essa. Como a gente equilibra, sabe, ter convicções fortes, agir com ousadia, fazer planos, mas, ao mesmo tempo, ter humildade de reconhecer que a gente depende uns dos outros. E que, no fim das contas, dependemos da vontade de Deus para que qualquer projeto importante realmente aconteça. Fica aí a questão para a gente pensar.